Do Design Instrucional Talks. Estou aqui num lugar, como vocês estão notando, eu gosto de natureza, né? Estou aqui num lugar aberto, diretamente de Hortolândia, a cidade onde eu cresci e trabalhei por muito tempo, com o querido Diógenes. Tem uma história sensacional, uma pessoa multidisciplinar, uma pessoa que está trabalhando com tecnologia, está com uma empresa de sucesso. E você aí que está começando o curso, você aí que acabou de entrar no podcast, deve estar imaginando, mas pô, por que o cara de tecnologia vai me ajudar no design instrucional? Gente, designers instrucionais bons que ganham mais de 10 mil reais por mês são pessoas que são nexialistas. O que é nexialista? Pessoa que consegue se aprofundar em várias áreas, né? Então a gente tem multidisciplinares, são pessoas que conhecem várias áreas, mas não conseguem se aprofundar em várias áreas. Então, para você se tornar uma pessoa do design instrucional que consiga trabalhar com gestão, com temas diversos, com tecnologia, né, pensar em resolução de problema para negócios, ser uma pessoa consultora, né, implementar tecnologia, ou mais interessante, a empresa dele cria e te passa a tecnologia, você vai ser a pessoa responsável para treinar esse público, treinar essa empresa para implementar essa tecnologia da melhor forma possível, né? Então é importante entender o que ele faz, é importante entender esse lado da tecnologia para te agregar na sua atuação como designer instrucional, como gerente de projeto, gerente de produto, qualquer coisa que você pense em fazer, tá bom? Então, aviso dado, estamos aqui nesse lugar bem bonito, bem bacana. Diógenes, fica à vontade para se apresentar, tem uma história muito boa, muito bacana e o palco é teu. Legal, legal. Bom, obrigado pela oportunidade de estar aqui falando, compartilhando um pouco da minha trajetória. Sou Diógenes, tenho 29 anos, também sou da cidade de Hortolândia, cresci aqui também. Recebi esse convite com muito prazer, poder falar aqui um pouquinho da minha trajetória. E aqui eu vou compartilhar um pouquinho da minha trajetória dentro dessa área de tecnologia, que é o RPA, e poder compartilhar aqui as minhas experiências com vocês. Show de bola. Antes de mais nada, a pergunta que todo mundo faz. Você tinha certeza, você era aquele menino que nasceu ali, olhou e falou assim, ó, igual o pessoal americano fala, você é astronauta, você é médico, né? Você já sabia que você ia trabalhar com TI, você tinha certeza? Conta mais dessa construção dessa certeza até chegar no TI, pessoal. Legal. Pessoal, não fui como essas pessoas. Poucos são. Pois é, eu tive algumas indas e vindas aqui. Basicamente comecei a trabalhar desde os meus 9 anos de idade, então trabalhei como panfleteiro, açougueiro, estoquista, loja Zering, motoboy, servente de pedreiro. Então, na verdade, toda a minha base foi muito pela sobrevivência, por apoiar a família, né? Aqui na cidade de Hortolândia, alguns anos atrás, nós não tínhamos tantas condições financeiras, então eu precisei trabalhar muito novo, muito cedo, que isso por outro lado foi muito bom, né? Me formou de uma certa maneira, me trouxe experiência, me trouxe resiliência, independente da área de atuação, até que eu pudesse chegar à área onde hoje eu estou. Mas até chegar lá eu passei por diversas empresas, ramos de trabalho, auxiliar logístico, ficava no pátio estrechando pallet. Mas quando foi a virada de chave, quando eu decidi entrar para a área de tecnologia mesmo, me aprofundar, eu estava como motoboy, atuava como motoboy por cerca de 3, 4 anos, e sofri alguns acidentes, e eu falei, cara, eu preciso dar um jeito na minha vida, senão eu vou morrer, ficar em cima da moto aqui. Estava sofrendo muito acidente, quase toda semana, batendo de frente com o carro, coisa maluca. Então foi quando eu decidi investir nessa área. Então me inscrevi na faculdade, me inscrevi no CAE. O CAE foi um dos órgãos que me ajudou muito, que teve a oportunidade. E aí participei dos processos seletivos, estudando análise de sistemas através da faculdade de Anhanguera. E entregando currículo, me aplicando em vaga e ainda assim trabalhando como motoboy, entregando marmita durante o dia, remédio de noite, pizza. E aí até que um dia eu recebi a oportunidade de participar de um processo seletivo, que era da Capgemini. E lá onde eu fui, participei dessa entrevista,
E, cara, essa entrevista foi muito legal, cara, porque eu achava que não ia dar certo. Já chegou pessimista? Eu cheguei pessimista, porque assim, você não tem vivência do business, né? A área de negócio. Você nem imagina como vai ser, né? Cara, cheguei lá com meu Nikezão, todo assim, linguajar de rua, porque não era acostumado com o ambiente corporativo. Então eu cheguei, tinha uma galera com mala, terno, toda formal na entrevista. Eu falei, cara, não vai ser eu não. E tinha umas 10 pessoas. E fiz a entrevista. A minha essência, eu acho que é algo que é legal de se compartilhar, é você ser você. Né? Apesar de tudo, a gente tem nossos objetivos, a gente quer vencer, ter a vontade de vencer, mas o importante é você ter a sua essência contigo, independente da situação e lugar que você estiver. Porque e exige autoconhecimento, né? Sim. Você tem que se conhecer, porque qualquer influência, qualquer estímulo externo, você muda, você se empolga, né? Então tem que se conhecer bem, né? Porque senão você quer sair um pouco da linha ali. Ficar reativo, né? Sim, exato. Mas o importante é não esquecer, igual o Alan disse, é não esquecer quem é você. Porque isso conta muito, né? A sua identidade e o seu caráter. E eu creio que foi isso que me ajudou a passar. E você acha que esse autoconhecimento... Porque a gente não nasce com autoconhecimento, a gente nasce tímido, nasce fechado ou nasce aberto porque tem a personalidade mais extrovertida, mas a gente não nasce com autoconhecimento. Tipo assim, eu sei como eu vou reagir se um estrangeiro vier aqui e tiver que conversar comigo. Eu sei como eu vou reagir se eu tiver que gravar um podcast num parque com meus vizinhos passando aqui. Isso não vem naturalmente, você tem que passar por alguns momentos, né? Você tem que passar por algumas experiências. O que eu noto é que tem muita gente que não se conhece o suficiente e aí cai numa oportunidade dessa, ou nem cai, porque assim como você falou assim, eu achei que não ia dar certo, de achar que não vai dar certo, a pessoa se sabota. A pessoa fala, não, nem vou, velho, vai ter um monte de técnico, gente formada lá, eu vou ficar aqui fazendo minhas coisas de boa. Então, você acha que isso veio dos seus outros trabalhos? De onde vem isso? Cara, eu acredito que sim, respondendo diretamente, eu acredito que vem da bagagem de ter trabalhado em diferentes áreas e diferentes cenários e diferentes momentos, mas eu sempre tive algo dentro de mim que, mesmo quando eu não me sentia capaz, que isso eu acho que é até uma dica. Cara, mesmo que você sinta que não é capaz, se joga. Veja o que você vai conseguir como resultado, mesmo que não seja um resultado positivo. E isso quem sempre me ensinou foi meu avô. Meu avô sempre falou para mim não desistir, meu avô sempre plantou essa semente. Cara, tenta, se você não tentar, você não vai saber. Então, eu acho que independente da situação ou do desafio, eu acho que vale a pena você se jogar, independente se for um resultado positivo ou negativo, porque essa ação vai te trazer esse amadurecimento. Massa. Né? E você acha, Diógenes, que, por exemplo, eu tive o evento da minha mão queimada, que a partir do momento que eu queimei minha mão, eu falei, velho, não quero isso pra mim, porque você queima a mão, você passa por uma emergência, você acha que vai perder a mão, e aí você já pensa no cenário de tipo assim, ó, perdi minha mão, e agora? Vou ter que trabalhar. E quando eu era moleque, eu achava que eu já trabalhava com vidro elétrico, com coisas mais manuais. Eu falei, ferrou, se eu não tiver minha mão, acabou. Então eu comecei a pensar em realidades onde eu não precisasse da minha mão. E comecei a estudar TI, comecei a estudar inglês, comecei a estudar as paradas. E as pessoas que não tiveram esse evento igual o seu acidente de moto, igual esse seu medo de você viu o mundo como é que era, como o mundo era cruel, trabalhar pra caramba, trabalhar à noite e falou, não quero isso, então você criou uma motivação interna sua que ninguém quebrava. Mas e a galera que tá em casa, que tipo assim, ó, a minha situação não tá agradável, mas não tá desagradável o suficiente para eu querer mudar? Porque a gente, e todo mundo que eu entrevistei aqui, todo mundo teve uma virada, tipo assim, ó, aconteceu isso, eu tive filho, eu bati o carro, meu pai morreu, eu queimei minha mão, eu bati de moto, ou simplesmente eu entrei num emprego que estava arriscando a minha vida, o chefe era muito tóxico, tive um burnout, tive uma crise de meia-idade, todo mundo teve um evento que falou, cara, chega, basta. E aí a pessoa esqueceu todo o resto, cara, esqueceu a opinião dos outros, esqueceu o medo, a vergonha, igual a gente tá gravando aqui, a galera tá passando aqui, cara, e tá olhando, e não tá nem aí, eu não tô nem aí, né? Então, como é que alguém que tá em casa, e não é uma crítica a você, tá? Porque a sociedade, o capitalismo, todo mundo tá tentando criar uma situação em que você fica desconfortável, mas não desconfortável o suficiente para mudar.
O que você acha disso? Como é que foi essa história? E você acha que tem como replicar isso em alguém? Tipo, você acha que alguém pode se expor a algo para começar a criar essa motivação? Cara, isso é um ponto muito curioso, porque inclusive eu conheço pessoas que, assim, próximas, que estão nesse cenário. Ela está numa situação confortável, que não gera essa motivação, mas também não é tudo aquilo que ela, de repente, gostaria, mas a pessoa não se move. E isso, eu acredito que mudando a ambiência já é um primeiro passo. Porque eu particularmente não acredito que você possa ter uma mudança sem minimamente você mover pelo menos um passinho. Então, se você, eu estou numa situação, se é um cenário que você está no momento, que você está numa situação que está confortável, mas você avalia, poderia estar melhor, mas está cômodo aqui, eu tenho certeza que se você puder refletir sobre isso e olhar dentro de si, dentro da sua essência, você vai poder enxergar que você vai poder viver melhores experiências, melhores ainda do que você está vivendo agora, se você ter uma ação sobre esse cenário, sobre essa situação que você está vivendo agora. E para mim, particularmente, eu vejo que é uma das mudanças mais difíceis, porque você está num momento de conforto, né? Então a pessoa ela não está sendo incomodada com uma situação que força ela a viver. Porém, eu tenho certeza que se ela dá, vamos dizer assim, o passo de fé, ela vai conseguir viver experiências extraordinárias e resultados que ela vai olhar e falar assim, cara, valeu a pena eu sair daquela imersão que eu tava, que eu achava que era bom, mas não é. Que, claro, a gente talvez vai até abordar um pouquinho mais pra frente, mas eu vejo que teve um cenário que eu tive semelhante quando eu era CLT dentro da Bosch, só que já atuando na área de programação, foi um momento da minha vida, e eu tive propostas para trabalhar como PJ, só que ali estava confortável. Eu ganhava R$4.000 por mês, ali, e aí dentre hora extra conseguia tirar R$6.000, mais para quem estava de motoboy arrebentando à noite aí, 4.000 livre para relativamente ficar de boa, né? Sim. Trabalhar no computador ali. Exato. É diferente, né? Sim, é muito diferente. E já era uma situação confortável, porque eu sabia o que é você trabalhar de domingo a domingo, sair de casa 8 horas da manhã, chegar 11, meia-noite. Então eu vivi tudo isso. E para mim estava muito confortável esse cenário do CLT e benefício. Até que uma pessoa do ambiente que eu vivia, todo mundo que estava ali no mesmo ambiente, queria seguir carreira, virar um diretor da empresa e toda aquela coisa, todo aquele plano de carreira dentro de uma companhia. E aí teve um desenvolvedor externo que ele falou, cara, você está perdendo a oportunidade de trabalhar como PJ, de repente abrir a sua própria empresa e você está deixando dinheiro na mesa e você está deixando de viver coisas melhores, não só financeiramente, mas em outras áreas da sua vida com a sua própria família. E olha que louco isso. Aí eu cheguei e tive a resposta para ele, eu falei, cara, aqui eu tenho reconhecimento, aqui eu tenho benefício, estabilidade, vai chegar lá o alelo todo mês, tal, eu não preciso me preocupar com a conta. E esse cara falou uma frase muito impactante, que foi o que deu o estralo. Então ele falou assim para mim, ele disse que benefício e reconhecimento, cara, era dinheiro no bolso. Reconhecimento é você poder pegar o seu salário no mês, não depender de um benefício de uma empresa e de ninguém, você poder comprar o Danone do seu filho, você comprar o refrigerante que você quer, a água, a coca, a comida que você quiser, sem estar se humilhando e esperando o tal do benefício. E não ficar fazendo conta, né? E não ficar fazendo conta. Cara, quando ele falou isso, foi um impacto tão grande, porque... Que aí você já tinha filho também, é um fato importante, né? Não tinha filho, não tinha filho ainda. Não tinha filho, eu estava para casar. Olha só. Eu estava noivo. E, cara, mas isso foi tão impactante porque meio que me tirou da bolha que eu estava ali, essa fala dele.
Então, por que eu estou trazendo esse gancho? De repente, você não está conseguindo ver, você está dentro da bolha e está confortável. Então, pelo menos, vá conhecer pessoas novas. Ah, não vou tomar uma ação para mudar. Ok, mas vai conhecer pessoas novas, vai discutir novas ideias, viver novos ambientes, trocar experiência, porque às vezes o contato com outras pessoas, troca de experiência, pode te ajudar a avançar mais rápido. Uma coisa que me ajudou muito é contar a minha história para alguém. Eu tinha um problema muito grave, tipo, eu já tinha feito muita coisa, todo mundo olhava para mim, nossa, você é inteligente, você é desenrolado, que legal. E na minha cabeça eu era um moleque aqui de Hortolândia, tipo, que ninguém devia dar atenção. Conforme eu fui conhecendo a gente, contando a minha história, a galera, o quê? Você tem 22 anos e fez tudo isso? Aí eu comecei, opa, então não é enganação da minha cabeça. E aí eu comecei a contar a minha história com mais detalhes e tal, e as coisas começaram a aparecer, projetos começaram a aparecer e tudo mais. Antes da gente entrar no que você faz, explicar o que é RPA, como você chegou em RPA, tem um cálculo que a gente fez durante dos nossos papos, que é muito interessante a galera fazer, até para dar uma orientação, né? Existem várias ferramentas, gente, ferramentas de mentoria, de coaching, que você pode aplicar na sua própria vida. É só pesquisar no Google, ou melhor ainda, abre o ChatGPT e ele faz com você. Ou se você achar que não é pessoal o suficiente, chama a gente troca ideia. Eu tenho mentoria gratuita, a gente pode fazer uma sessão de mentoria gratuita lá no ADP List. Eu tenho certeza que o Diógenes também se disponibiliza se precisar de uma ajuda pontual, né? Trocar uma ideia bem pontual ali, né? Estamos aí para isso. Mas tem um cálculo que é muito interessante. Você falou lá dos 4.000, dos benefícios e tudo mais, mas também tem um outro benefício que é o aprendizado. Sim. Que é a exposição a projetos novos e tudo mais. Sem falar valores especificamente da sua empresa, que agora é uma empresa de sucesso, quanto mais em X, vamos falar de 10X, 20X de multiplicação, quanto mais você aprendeu estando na sua própria empresa e quanto mais de grana você estima mais ou menos que você ganhou se você, comparado com se você tivesse assalariado até hoje. Vamos supor que ganhou uns aumentos aí, que você estaria ganhando 8, 10 mil reais que seja, mas você estava ali no saláriozinho nesse período todo que você tem empresa, que eu sei que você já pegou uns projetos bem grandes, bem substanciais. Só estimando para a galera imaginar, para a galera poder pensar. Aí vai ter gente em casa falando, ah, mas não é só sobre o dinheiro. Então não vamos falar só sobre o dinheiro, vamos falar de aprendizado, capacidade técnica, capacidade de gestão de pessoas e tudo mais. Sim. Cara, isso que o Alan está comentando é muito legal e enriquecedor mesmo. Porque eu só tive visão quando eu dei esse passo. Mas uma das coisas que eu evoluí e ganhei muito é você saber gerir e administrar uma empresa. Você é forçado a aprender novas coisas, né? Então, quando você sai do ambiente ali, do modo CLT, porque você está no CLT, você está cumprindo ali as suas tarefas, você tem o seu plano de carreira, mas você responde a um gestor, você não tem que se preocupar com os ganhos da empresa, você não tem que se preocupar em criar novos métodos ou de repente mudar a si mesmo no modo de se falar para conseguir chegar e alcançar um cliente, se desenvolver. Então, no caso, eu tive um aprendizado muito grande que não foi falando de dinheiro, valor monetário, é evoluir nessa parte do business, né? Você como se falar, como se portar, como construir uma apresentação, chegar diante de uma reunião, de um diretor, de um CEO. Então, independente de valores, mesmo que hoje eu poderia dizer que empatou ou eu tive prejuízo, vamos dizer assim, o ganho que eu tive intelectual e toda a parte ali da empresa, como que funciona, foi muito enriquecedor e já valeu. Eu já aprendi coisas que eu poderia ter feito melhor e coisas que eu não deveria ter feito e coisas novas que eu já estou aplicando, que já estou ganhando resultado com essas ações que eu estou fazendo. Então acho que isso é uma das primeiras coisas. Se fosse para dar um multiplicador, assim, em termos de aprendizagem, se eu ficasse no mesmo tempo, se eu tivesse até hoje no CLT, sei lá, 20x, 100x, 500x, só para chutar para a galera imaginar. Cara, é porque é muito discrepante. Não, 500, manda o número. 500 mil X. 500 mil X. Porque você está fazendo coisas novas, né? Você não está ali só programando e recebendo ordens, você tem que resolver problema novo, pensar diferente, né? Então, muito legal. E agora, sem ser indiscreto e financeiro, o que você acha que você estimaria de X, assim? Cara, também uns 500 mil X. Porque, galera, assim, eu entendo quando as pessoas falam, tenho receio, porque eu também estive desse lado de, cara,
eu não tinha perspectiva de que um dia eu estaria na posição que eu estou hoje. Então eu tinha meus medos, eu tinha medo de dar esse passo e me arriscar. Só que vale muito a pena, porque hoje existe um sistema que até hoje como empresa eu até entendo por que as empresas fazem isso. Ela precisa manter os funcionários ali, ela precisa manter o projeto. Então eu até entendo os métodos que eles aplicam para manter, vamos dizer assim, nós como funcionário ali, felizes e trabalhando, ganhando o mínimo possível. Leiam o capital. Sim, cara, o sistema é montado para isso, né? O sistema corporativo. Então, se eu estivesse até hoje nesse modelo, cara, eu estaria muito atrasado em termos do que eu estou hoje. Né? Então, financeiro, intelectual, né? Financeiro e intelectual. Mas assim, cara, financeiro é uns 500x, é muita diferença. E o Diógenes é engraçado, porque o Diógenes se tornou referência, né? Porque eu o conheci através do tio dele, que é meu amigo, e eu já ouvia meu irmão, que mora perto da sua casa, falando, ó, tem um rapaz aqui do TI, cara, acho que você tem que conhecer ele, o cara tá bem, cara, a casa do cara tá legal, que não sei o que e tal. Então, você consegue perceber isso na vida da pessoa, né? Independente de coaching, do que for, é a questão de percepção do avanço, né? O progresso da vida do cara. Porque tem gente que está progredindo intelectualmente, mas as outras áreas estão paradas. A área romântica, a área dos filhos, quem quer ter filho, a área da vida, a própria casa, o carro, tem várias áreas no núcleo da vida da pessoa, né? Aí você olha para um cara de 29 anos, você percebe que todos eles estão progredindo bem, é interessante de conhecer, né? E conhecendo ele eu consegui notar que é isso que vocês estão vendo e mais, né? Esforço, coragem, determinação. Mas beleza, passamos a parte histórica, biografia, passamos a parte da motivação, que foi muito legal para o pessoal. Conta para o pessoal como você chegou no RPA, o que é o RPA e o que você faz hoje na KL Automation, de uma forma que a galera consiga entender, mas também que eles consigam não só te contratar quem precisa contratar, mas quem está pensando na própria empresa, pensar em modelos de atuação, tipos de serviço e tudo mais, porque até dentro do que você faz, teria possibilidade dos nossos telespectadores aí, audiência, atuar em coisas parecidas com você, coisas complementares a você. Então, por exemplo, você terminou uma solução, pode vir um design instrucional e implementar essa solução e criar um curso para a empresa saber usar essa solução. Então, tem vários módulos ali que eu consigo ver gente que eu conheço que assiste esse podcast antes, durante, junto com você ou até depois, sem que você perca seu lucro, por exemplo. Então, legal. Conta mais para o pessoal entender e eu vou dar uma olhada na câmera enquanto você fala para ver se está tudo certo. Tá, joia. Bom, falando como eu cheguei até o RPA, né? Foi, como eu disse, eu trabalhava como motoboy e eu decidi fazer a transição para a área de tecnologia e eu comecei o meu estágio na Capgemini. Então, lá na Capgemini eu fui entender o que era um projeto de tecnologia, programação, e isso em meados de 2015. E o RPA era muito novo, inclusive aqui no Brasil. Né? Pouquíssimos projetos, pouquíssimas empresas conheciam, e eu tive o privilégio. Galera, só um adendo, essa que é a importância de você decidir sair da sua zona de conforto. Porque no momento que eu decidi, entrei nessa empresa, caiu, eu achei que eu ia ser aquele programador Matrix. Todo mundo acha, né? Olhar para a tela preta, as letrinhas verdes. Criar um super software. Pensava isso. E aí o gestor do time falou, cara, não posso tirar os programadores dos projetos que eles estão e tem um projeto a goela abaixo aí que os diretores globais querem que aplique. Você vai aprender isso aí. E era o tal do RPA. Que é a programação que eles chamam hoje de programação low code, né? Que você não realiza uma programação diretamente linha por linha, mas tem atividades, pequenos blocos já prontos que você chama ele em cada uma das etapas. Eu vou explicar um pouquinho melhor à frente, mas que você consiga construir aquilo que você deseja. Então eu aprendi toda a parte de RPA, documentação, como gerir um projeto, toda a documentação que tem que criar lá. E aí passei por N empresas, consultoria, PwC, Deloitte, Bosch, Whirlpool, Rumo Logística, N empresas. E até que o momento que eu já contei aqui, que eu decidi dar o passo e sair do CLT e abrir a minha própria empresa.
Então, através da minha empresa, eu pude atuar em projetos na área de marketing, na área de contábil, na área de impostos, na área de advocacia, que é legal. Mas o que é o RPA em específico, né? A sigla chama Robot Process Automation, que é processos robotizados e automatizados. Então, traduzindo em português, né? Então, basicamente, eu vou tentar trazer um exemplo, um projeto que eu atuei para vocês tentarem visualizar o que esse tal do RPA realiza. Teve um projeto em especial que eu trabalhei na Rumo Logística, que a Rumo Logística ela estava com déficit no faturamento, porque ela tinha um volume muito grande de notas a emitir e toda a equipe não tinha o braço para poder realizar. Só tô colocando por causa do barulho de fundo. Ah, legal. E não tinha o braço suficiente para fazer todo o backlog que eles tinham de emissão de nota. E, assim, isso é uma coisa básica, né? Basicamente, assim, para você receber, você tem que emitir a nota, o cara te paga mediante a nota, correto? E a Rumo deixava de faturar alguns milhões só pelo fato de não conseguir emitir as notas. Nossa. E para você ver que maravilhoso e lindo é esse RPA. Porque aí chegou esse projeto, chamaram o Diógenes lá, e aí o Diógenes ficou em Curitiba durante 3 meses. E aí tinha um processo que era, assim que a Rumo caísse um pedido e a nota fosse emitida, o RPA, essa automação, o robozinho, ele iria pegar os dados através do sistema deles, do RP deles, como se fosse uma pessoa. A pessoa vai lá, pega os dados do cliente, vai no site da prefeitura, faz a emissão da nota e envia por e-mail. Então a automação foi fazer esse mesmo passo, o robozinho, de forma mais rápida, mais eficaz, né, sem cometer alguns erros de digitações, por exemplo. Literalmente navega a tela e vai fazendo, né? Ele vai lá, entra na tela, coleta as informações, vai no site da prefeitura, preenche o corpo da nota, valores, tudo e emite. Criamos essa automação. E eu estou trazendo aqui um cenário bem simples, há cenários mais complexos. Cara, a gente criou essa automação e foi o projeto que mais se destacou dentro da empresa. Porque nos cofres da Rumo começou a entrar milhões que não entrava no mês, cara. E isso trouxe uma visibilidade tão grande que a empresa investiu fortemente em automatização e RPA. Então, o poder que esse RPA pode trazer para sua empresa, os ganhos, ou a agilidade, ou a eficiência do processo, né? Ou falando agora para o empresário que deseja implementar, isso pode trazer um ganho que às vezes é até inimaginável, porque através dessa solução implementada você vai ter a possibilidade de enxergar novos caminhos, novos ares dentro da empresa, coisas que você não via. Novas possibilidades. E novas né? possibilidades. E para quem quer aprender, quer saber um pouco mais, né, quer trabalhar com RPA, você pode ser um salvador do seu cliente. E você pode... Não precisa ser especialista em código, né? Não. É só saber que dá para fazer e tentar fazer, né? Exato. Um exemplo é o cara que viabilizou o projeto dentro da Rumo Logística, o cara foi promovido. Porque imagina, ele conseguiu enxergar uma oportunidade que trouxe milhões no mês seguinte. É algo muito rápido e instantâneo. Então, isso é uma das possibilidades. Posso dar um outro exemplo. O RPA, não só como processos da área de vendas, fiscais, ele pode ser um cara para te auxiliar no seu dia a dia. Ele pode ser, cara, você tem um volume, você trabalha com muito arquivo Excel, você precisa preencher alguns templates e mover para alguma pasta, você pode criar um RPAzinho que faça esse trabalho duro para você. Então o RPA pode ser o seu amigo do dia a dia também. Vamos tentar explicar para o pessoal, Diógenes, quais são as possibilidades ou possíveis limitações do RPA. Porque quando você fala assim, tudo que tem tecnologia, que tem software, que tem tela, que tem um campo, ou que tem uma integração interna ali, uma API,
você consegue automatizar e você consegue integrar plataforma com plataforma, site com site, fazer uma ação no Facebook, gerar uma consequência no e-mail da pessoa, né? Que as coisas mais simples que o pessoal talvez conheça é comente no Instagram que você recebe a mensagem automaticamente, recebe e-book automaticamente. Esse é um exemplo muito simples, muito básico, mas a gente pode ir para coisas bem mais complexas, né? Sim, com certeza. Bom, eu acho que pensando em RPA, nós podemos partir da premissa do quê? Todo processo, toda ação que ela tem um padrão, que ela é baseada em regras, ali cabe um RPA. Tem um passo a passo. Tem um passo a passo, tem um fluxo estabelecido dentro daquele processo. Porém, há possibilidades de criar RPAs a coisas mais complexas, até tipo de análise, mas ainda assim vai precisar de parâmetros e regras para que essa análise seja feita. Aí você começa a colocar condicional, né? Se acontecer isso, se acontecer aquilo, né? Exatamente. Legal. Ponto negativo do RPA, vamos dizer assim, tudo que depende de uma análise, de um terceiro, eu tenho um processo que, cara, dependo da resposta do fulano que está lá na outra cidade e eu não tenho hora que ele me entrega essa resposta, ele não tem um dia, um horário certo, não tem um padrão. Nesse processo, infelizmente, não cabe um RPA, porque ele é baseado em regras. Então, se a gente definir um escopo para ele executar e aquele escopo não for cumprido, a automação irá falhar, porque ela depende dessas padronizações. Só que, até dando uns passos atrás em relação a isso, o que nós fazemos? Porque assim, para ser bem sincero, quase tudo cabe RPA, gente. Quando existe essa possibilidade da pessoa não ter um padrão de responder, de não ter um fluxo correto dentro do processo, você concorda que na verdade não é um defeito do RPA não conseguir acompanhar isso, mas sim um defeito do processo, porque não há um padrão? E quando um processo não há um padrão, a empresa ela tem prejuízos, porque imagina numa equipe de 5 pessoas, cada um faz o processamento de uma maneira. Então, ou processa isso de uma maneira, tem um template, cada um tem um template diferente, um arquivo. Ou seja, pode ocorrer diversos erros durante esse processo e uma ineficiência na entrega dos dados. Então, a KL Automation, agora já fazendo um merchan agora aqui, puxa o merchan. A KL Automation oferece um dos serviços que é a identificação do processo, a padronização do processo. Então, a gente, antes de implementar qualquer tipo de automação, nós temos o trabalho que dentro das empresas o pessoal fala muito, né? O kick-off, né? Fazer um brief sobre o processo, entender o todo, onde que o processo começa, onde ele termina, por que é feito assim, por que é tomadas as decisões. Porque olhando de cima, nós vamos conseguir enxergar o end-to-end e falar assim, cara, manualmente já dá para melhorar o seu processo. Então vamos padronizar, a equipe inteira fazer de um jeito, dá para buscar os dados assim. Quando nós criamos um as-is mais padronizado, e aí sim vamos propor um to be, né, que é como ele vai ser o processo já de forma automatizada. Então basicamente a gente tenta trabalhar nessas linhas para assim colocar uma automação de fato efetiva antes de automatizar. Porque um erro que as empresas cometem também, como o RPA ele traz muito essas possibilidades, a galera, vamos automatizar tudo, vamos... Não é assim. Demite todo mundo. Não é assim, galera. Na verdade, o RPA ele veio para ajudar e não para interferir ou trazer prejuízos para ambos os lados. Então, por isso que é tão importante aplicar esse estudo, entender a necessidade, porque senão, se não há esse trabalho de estudo, entender padronização, antes de qualquer automação, você pode já ter um problema no processo de forma manual e você vai escalar esse problema só de forma automática. Intensifica, né? Vai intensificar. Então, o quão importante é isso. Show. Vamos falar mais dos seus serviços, porque esse é o momento que a gente promove o negócio, promove seus serviços para pessoas individuais que queiram mentoria, que queiram curso, que queiram mudar suas vidas, ou um papo que seja. E aí a gente entra para as 3 últimas perguntas cabeludas. Legal. Segura aqui que eu vou dar uma olhada lá e vai Legal. falando aí. Bom, falando um pouco dos serviços da KL Automation,
Hoje nós trabalhamos na frente, né, da automação de processos, então nós trabalhamos com toda essa identificação. Eu vou falar algumas siglas aqui para vocês, talvez não estejam familiarizados, mas eu vou tentando explicar cada uma delas, né? Que é o Life Cycle Life, na verdade, Life Cycle do RPA, que é RPA. O que é o ciclo de vida do RPA? Basicamente, ele inicia no Discovery, que é todo dentro desse momento de discovery, ou seja, descobrimento do processo, é onde nós identificamos, fazemos essa análise, esse estudo que eu já mencionei, criamos documentações sobre esse processo, temos aprovação, criamos fluxos, desenhos, pensamos todo na arquitetura. Após a aprovação, nós vamos para o implementation, que é todo o desenvolvimento, que é desenvolver essas automações, testar, fazer operações assistidas junto com o cliente, validar se é aquilo mesmo. E tem o último pilar, que é o Hypercare. Hypercare, dentro dessa fase, nós fazemos o acompanhamento em ambiente produtivo, ou seja, onde essa automação já está publicada, executando, fazendo tudo de forma automática, ver se ela está estável dentro daquilo que foi aplicado e posteriormente nós temos a sustentação. Se a empresa desejar, após todo esse projeto ser aplicado dentro desse ciclo de vida do RPA, se a empresa desejar tipo de sustentação, se precisar dar um suporte, algo, nós também oferecemos esse serviço. Então, só recapitulando, que é toda a parte de desenvolvimento, Discovery, Implementation e Hypercare, que é a aplicação e automatização desses RPAs, e um segundo produto, que é a sustentação. Tem empresas que preferem deixar com o seu time internamente, então a KL Automation só vai, identifica os processos, cria automação, faz toda a arquitetura, prepara o ambiente, direciona o cliente tudo daquilo que precisa, ajuda a implementar. E uma vez implementado, toda a sustentação daquele parque de automações fica de responsabilidade do cliente. Ou não, o cliente, cara, eu não tenho time para isso, a gente vai negociar e tentar ver o serviço para que a KL Automation possa fazer toda a sustentação desses processos. E também não só a implementação, a KL Automation agora, que é um novo mais produto, a gente está formando pessoas também para aprender mais sobre o RPA. Uma demanda sua, né? Que você não tem gente para trabalhar, né? Exatamente. E é difícil porque, apesar de ter muita oportunidade, você precisa ter um conhecimento mínimo para você conseguir aplicar, e a KL Automation tem ajudado. Inclusive, nós temos o projeto de lançar até uma comunidade, um canal, na verdade, tentando já soltar algumas coisas simples que a galera possa aprendendo aos poucos, e ali a gente tentar dar algum tipo de suporte. Porém, eu queria trazer até uns exemplos aqui, que é dentro desse produto que a gente já está começando a oferecer. Eu tenho alguns desenvolvedores que hoje trabalham comigo em alguns projetos específicos, e eu queria trazer o nível de perfil de cada um deles, de alguns deles na verdade, porque para vocês entenderem o quão é acessível o RPA para qualquer tipo de pessoa. E um dos desenvolvedores, ele trabalhava no açougue de domingo a domingo, era das 7 da manhã às 7 da noite, pai de 2 gêmeos, então assim, filho recém-nascido, para quem tem filho sabe que não é fácil dormir, e principalmente com gêmeos. E ele chegou até mim falando que queria mudar de profissão, queria dar um upgrade na vida, financeiro e tal, e eu estava precisando de pessoas e topei ajudá-lo, e passei um treinamento básico, filtrado. E cara, RPA ele é tão maravilhoso porque eu acho que ele é muito democrático, com mais que qualquer coisa, porque assim, ele entrega de verdade. E no caso foi essa pessoa, esse desenvolvedor, ele estudou junto comigo durante 3 meses, aproximadamente 3, 4, 5 meses,
Na verdade, eu ia passando todos os métodos dele para ele e ele aprendeu, cara, a RPA, e hoje atua comigo em alguns dos projetos. Tá já há 1 ano atuando e assim, ele conseguiu fazer essa transição durante 6 meses, só que teve um preço pago, né, por ele, no caso, que ele já trabalhava das 7 às 7 da noite, então ele acordava às 4 da manhã para estudar até às 7. Mas ele conseguiu, num prazo curto, né, de 6 meses. E através da vida dele e desse exemplo dele, e ter outro também, que é um outro que a gente pôde compartilhar conhecimento e fazer essa transição junto de carreira. Hoje ele está em Portugal com a sua família, está atuando lá, e ele era da área de marketing, propaganda, publicidade e propaganda. Ele era dessa área, não estava conseguindo ter ganho significativo, é casado recentemente, me procurou também. Então a gente conseguiu aplicar esse case nesses 2 desenvolvedores, e tem mais outros desenvolvedores que estão com nós. E quem sabe você. E quem sabe você. Então esse já está sendo o novo produto da KL Automation, ajudar algumas pessoas que querem fazer a transição de área, de carreira, e trabalhar com o RPA, porque o RPA ele permite que você possa já iniciar, até mesmo como um júnior, tendo um ganho talvez melhor, de repente, da profissão que você está hoje. Bom, acredito que é isso. RPA é geralmente feito em Python, né? Tem outras linguagens, mas a mais comum é Python, né? Sim, Python. Aí falando de low code, né, seria UiPath, que é uma das plataformas que utilizamos, tem Automation Anywhere, Blue Prism, mas aqui a KL Automation trabalha mesmo hoje fortemente, é o UiPath, Automation Anywhere e Python. Legal. Já ouviu falar de Python aqui antes, né? Será que não é uma boa se dar uma estudada em Python? Vamos lá, as 3 últimas perguntas cabeludas. Cara, qual que é o caminho de desenvolvimento para uma pessoa que quer virar consultora em automação? Vamos supor que já entende de UiPath, já entende de Python. Eu acredito, pelo meu pouco conhecimento da área, que só conhecer UiPath, só conhecer Python, vamos supor que você conseguisse transferir o conhecimento na cabeça da pessoa, mestre em Python, mestre em UiPath, não é o suficiente para resolver problema dentro das empresas, né? Você tem que ter um mapeamento do mundo, de como outras coisas funcionam, de como as coisas se integram, quais são as possibilidades, para não passar vergonha e sugerir um negócio aleatório dentro da empresa. Então, o que você acha que é um processo interessante desse mapeamento do mundo para que seja uma pessoa cada vez mais capaz de resolver problemas cada vez maiores? Cara, isso é uma pergunta muito interessante, porque foi um dos pontos que eu tive bastante esforço para ajudar esses devs a compreender esse mundo, porque eles trabalhavam em áreas totalmente diferentes, e o método que a KL Automation aplica é a prática, mas de forma mais direta. E para você que já conhece de Python, claro que isso vai depender do perfil de cada pessoa, o quanto você vai se permitir aprender ou não. E onde usa o Python, né? Tem Python para dados, Python para web, para tudo, né? Exato. Tem a galera do Python que não tem o conhecimento do Python para RPA, por exemplo, né? Mas assim, basicamente eu acho que é uma questão de você começar a entender como as coisas funcionam. Então, independente se você está começando agora, você quer ajudar a empresa a solucionar, você tem uma empresa de um amigo ou no seu bairro, de um vizinho que está precisando de ajuda, você está enxergando essa oportunidade, a minha dica é: tente entender o processo como um todo, o porquê das coisas e gerar documentação. Mas falando de cursos propriamente, o que desenvolve isso na pessoa é um Lean Six Sigma, um Green Belt, é um Black Belt, porque dentro desses cursos... São certificações de gestão de projetos, né? Sim, de gestão de projeto. E isso você vai conseguir adquirir uma visão de como um processo é, como ele tem que ser. Mas aí a gente já entra no quesito assim, pô, eu preciso fazer a transição, quero começar a ganhar uma grana, não tenho tanta experiência. Eu acho que já com os próprios cursos da UiPath, a pessoa já consegue ter uma visão, porque dentro da própria UiPath, ela já aplica cenários
para que a pessoa possa desenvolver esse entendimento. Você tem uma escola aberta lá de... Tem um Academy, o IPF Academy. Já é você que está criando o curso Trabalhando com Educação, já pode ir lá olhar para ver como ensinar coisas técnicas, como ensinar programação, ensinar tecnologia, né? Legal. Sim. E claro, dentro da KL Automation a gente traz isso porque assim, na UiPath Academy é tudo em inglês. Tem algumas coisas na community deles em português, mas curso em português, se eu não me engano, não lançaram. Possa ser que você, não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, mas... O dele já vai estar lançado até você. Mas se você estiver vendo lá na frente, possa ser que já tenha alguma coisa em português. Porém, a KL Automation já aplica isso de maneira mais filtrada, já com cenários do dia a dia, com documentações, que aí a gente explica os pilares para que você possa compreender esses processos e chegar até a solução. E se você é um cara que é mais técnico, não quer saber de processo, só quer saber de automatizar, serve para você também. Porque a gente vai te ensinar coisas que realmente são utilizadas em projetos. Eu não sei se vocês aí do outro lado já teve aquela sensação, é importante estudar, sempre aprender, mas às vezes de fazer um curso que você aprende e quando você chega na prática não é nada daquilo que você aprendeu. Então a gente tem essa preocupação de ensinar o que realmente você vai utilizar dentro de um projeto. Top. Pergunta cabeluda. O pessoal fala muito de automação, né? O South Park brinca, para quem assistiu o South Park, it's gonna take our jobs. Fica zoando que vão ficar sem emprego e não sei o quê. Eu vejo a automação como algo bom quando feito com consciência, com sustentabilidade. Porque tem coisas que tem que ser feita por ser humano, tem que ser pensado pelo ser humano. Mas tem coisas, por exemplo, emitir uma nota, pô, sacanagem, né? Sim. Conta pro pessoal que tem esse medo de automação perder emprego, explica mais de novos empregos que vão surgindo a partir da automação também. Cara, é uma pergunta interessante e realmente, assim, a gente sofre até uma resistência em alguns projetos, porque o usuário não quer compartilhar conhecimento pra gente documentar, então a galera tem um pouco de receio mesmo, mas assim, a automação, ela, na verdade, ela veio para ser amiga, para ajudar. Até antes da gente falar de automação, eu acho que muito do receio, às vezes, é um problema cultural que nós temos, porque vem daquela situação que a gente fica na zona de conforto, né? A gente não quer aprender, tá bom aqui, lembra aquele papo do CLT? Não quero sair da bolha, não quero procurar. Então, para que você que tem talvez esse receio com a automação, não tenha esse receio. Pelo contrário, procure saber, seja, vamos dizer assim, amigo, aliado dessa iniciativa. O embaixador, né? Exato, o embaixador, porque você vai se dar muito bem e de repente tá tudo bem se você não quer ser empresário, se você não quer ser o dev, você quer ser o funcionário lá, de repente você é o cara da área de processos e estão fazendo isso. Apoie nesse projeto, porque você vai ser um aliado da empresa que está implementando perante isso. Eu já vi diversos cenários que a galera foi promovida, virou gerente da área e virou o owner de todas as automações, porque o cara focal, né? Seria o ponto focal e ajudava a equipe técnica a implementar melhorias, e sem o cara a operação não funcionava, mesmo com a automação, porque o cara ele tinha todo o conhecimento do processo, como que tinha que funcionar, ele tinha todas as regras, as propriedades daquilo, e ele tinha um plano de contingência. Então fique tranquilo, galera, porque assim, mesmo que tenha automação, todo projeto, se na sua empresa, eu não sei, ou se você empresa está implementando e não está fazendo um plano de contingência, está errado. Precisa ter, porque a gente está num mundo que está mudando constantemente, principalmente falando de IA. Então, de repente, muda como os servidores vão se comunicar, como que vão ser as coisas. Sua automação também ela pode sofrer um impacto. Então, o analista ali, a pessoa, esse owner, ele é aliado. Fiquem despreocupados. Agora, uma coisa que tenho que ser muito honesto, aquela pessoa que não está procurando evoluir, que de repente está lá na empresa só esperando a hora passar, no Ctrl+C, Ctrl+V, errou várias vezes o processo manualmente, reclamando. Com certeza, no momento que um projeto desse é implementado, essas pessoas, infelizmente, já tá na lista. Já estão na lista, mas não é porque a empresa quer, mas sim porque a pessoa não procura se desenvolver, ela se contentou, está na zona de conforto, então a automação ela está aí até, na verdade, para te motivar, cara. Salvo exceções de quando a empresa está sendo injusta por algum motivo que pode acontecer, não sei se é o caso, mas você aí que está assistindo, você sabe se você está naquela listinha ou não, né? A listinha do tipo assim, se automatizarem isso aqui,
Será que eu vou ficar como responsável ou eu vou ficar com a minha carteira disponível? Você sabe, você tem noção. Não é só pelos relacionamentos. Última pergunta, porque tem um tiozinho querendo meter um trator aqui no parquinho. Uma das coisas que eu mais admiro em você, além da tecnologia, do esforço, da resiliência e tudo mais, eu consegui visualizar rapidamente, em poucas conversas, a ressignificação de esforço. É uma das coisas mais difíceis de se fazer. Eu acho que é uma das poucas coisas que me trouxeram sucesso. Não é inteligência, não é indicação, não é herança, não é nada. É difícil de dar nome para isso, mas é a ressignificação de esforço. Exemplo, primeira vez que eu fui viajar para fora, meu pior medo era tirar o passaporte. Minha cabeça viajava, vai ser muito difícil, vai ser um processo complexo, meu Deus do céu, quanto tempo eu vou desprender, vai ser caro, eu vou ter que ir na Polícia Federal, os caras vão descobrir um BO meu antigo, eu vou ser preso. E sua cabeça viaja, por quê? Você desconhece o processo, é igual um mapinha de um jogo de descoberta, tipo do GTA. Você nunca foi naquele lugar, então tá escuro aquele negócio. Você nunca fez esse processo, então esse processo está obscuro para você, então tudo pode acontecer. E aí seus piores traços de personalidade são engatilhados por conta disso. Então se eu bitolado, como eu sou, preocupado e tal, a preocupação aumenta, você trava e não consegue fazer. Você me falou desde o processo de motoboy, do processo de outras coisas, empreendeu em outras coisas também, e hoje a rotina que você tem é uma rotina extremamente complicada, que se eu entregasse no colo de um CEO que eu conheço, ou de outros diretores, ou de pessoas que se acham muito capazes, a pessoa ia chorar em uma semana. A pessoa ia espanar e entrar num burnout em uma semana. Você tem seus altos e baixos, porque todo mundo cansa, todo mundo tem suas limitações físicas, mas você está lidando muito bem com uma rotina, que a gente vai corrigir essa rotina, vai ficar bacana. Sim. Mas com uma rotina e com tarefas e com responsabilidades extremamente complexas, e você ressignificou isso de um jeito que você ainda consegue ir para academia, curtir suas coisas, curtir suas tatuagens, ter uma vida social. Não sei se tem uma receita, não sei se tem uma dica, mas conta pro pessoal como é esse processo. E aí você conseguia até lembrar de exemplos, tipo assim, quando eu era motoboy eu imaginava que aprender programação era impossível. E agora você está ensinando para os outros. Eu acho que se eu pudesse deixar uma mensagem nessa conversa que eu tenho com você e da minha vida, eu acho que o ser humano ele é resiliente e ele ressignifica as coisas. E tem muita gente que está assistindo a gente, muita gente que está vivendo suas vidas, que tá a um passo de fazer uma mudança legal, mas não imagina que esse um passo é só isso aqui, ó, tipo, é jogar essa folha, acha que é tipo atravessar o oceano, sabe? Sim. Porque nunca fez isso, né? Conta pra galera. Cara, é legal, é interessante isso. Eu sempre tive comigo e eu acho que eu desenvolvi isso devido a toda a experiência, que eu acho que isso também cabe para um papo posteriormente, mas desde a minha infância a gente passou muita dificuldade. Então tive que começar a trabalhar muito novo, com 9 anos de idade, então desde lá nunca parei. E isso me criou uma cultura, vamos dizer assim, internamente, de que assim, não importa o que aconteça, as coisas precisam ser feitas e depende de você. Nem pensava na dificuldade, só ia. Só ia, mesmo que sofria, claro, sim, já teve momentos de eu ir pro serviço, assim, praticamente, cara, depressivo, todo mundo... sei lá, churrasco com família, curtindo, eu domingo pegando 4 ônibus, indo lá com o sentimento, poxa, queria estar lá com todo mundo, não posso estar. E adolescente sem entender porque tinha que trabalhar, que tinha que ajudar dentro de casa, e vir pensamentos assim, cara, por que eu? Injusto, né? Por que eu tenho que fazer isso? Mas graças a Deus eu tive uma mentalidade muito forte nesse sentido de pensar assim, que talvez uma mensagem e uma dica que possa ser cara, não importa o que aconteça, depende somente de você. Então, você tem que fazer o que precisa ser feito. E doa o que doer, porque lá na frente isso vai retornar. De um jeito ou de outro. Né? Eu não sei a crença de quem está nos assistindo, se você acredita em Deus ou não, o universo, seja sua crença, que o trabalho ele retorna, né? E a sua determinação, ela vai te recompensar. Massa. Então eu acho que a palavra é isso, é determinação, trabalho, sempre acreditar, ouvir só quem você ama e ouvir menos os de fora. Muito bom. Tem uma frase que eu gosto que é o trabalho te trabalha. É verdade. Né? Então, o trabalho te trabalha. Verdade. Quando você vê, mesmo que você não continue fazendo o que você está fazendo, você foi trabalhado pelo processo, Sim. então você se torna uma pessoa melhor. Sim. Claro, fazendo o que você gosta, tendo uma meta saudável, né? Tendo objetivos interessantes, é sempre válido o trabalho. Né? Eu sou suspeito para falar isso. Muito bom.
Prazer. Parabéns pela Obrigado. história, bom prazer. E aí, seus contatos vão estar tudo aqui embaixo. Quem quiser te chamar para trocar uma ideia, possível cliente, possível aluno, possível curioso, fala aí pro pessoal e eu já vou atrás da câmera para encerrar. Valeu, galera. Legal. Bom, pessoal, como o Alan disse, a gente vai compartilhar aí os nossos contatos com vocês, mas a gente está no Instagram, KL Automation, tem o nosso site também, mas a gente vai divulgar todos os endereços aqui com vocês. Obrigado pela oportunidade, sintam-se à vontade para me contatar, o Alan tem meu contato também, que eu puder ajudar, estarei à disposição. Vamos evoluir juntos. Um grande abraço. Bora, valeu. Valeu.